Boa noite a todos. É com grande alegria que aqui estamos para falar dos ensinamentos de Jesus. E hoje eu gostaria de convidá-los, com o auxílio da espiritualidade amiga, para que possamos todos ser intuídos para o aprender mais e, principalmente, para nos dar força e colocarmos em prática essas reflexões dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas daremos ênfase ao aspecto da avareza. Nós vamos então fazer um pequeno passeio aqui pelos tópicos deste capítulo, para que nós possamos ter uma ideia do que foi colocado, organizado aqui por Kardec, dentro desse capítulo, a fim de que nós possamos entender um pouco mais sobre esse aspecto da avareza. Quando ele trata de não se pode servir a Deus e a Mamon, ele já inicia o capítulo falando da salvação dos ricos. E nas entrelinhas de todo esse capítulo, por trás de cada frase, por trás de cada ensinamento de Jesus, nós vamos perceber também que existe a consideração principal feita aos bens imateriais, aqueles bens que nós não valoramos, aqueles bens que nós não podemos dar preço. Depois Kardec fala um pouco sobre guardar-se da avareza, que é o aspecto que vamos abordar hoje. Traz Jesus na casa de Zaqueu, tem a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e as instruções dos espíritos. Mas para que nós não percamos tempo, vamos iniciar analisando, relembrando o que significa mamon. Nos escritos rabínicos, mamon significa tanto dinheiro, num sentido mais restrito, quanto as posses, num sentido mais amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui, que é seu, digamos assim, é seu por empréstimo, porque nós sabemos que todos os benefícios materiais que nós temos e usufruímos nos foi dado por Deus por empréstimo, para que possamos utilizar enquanto estivermos aqui encarnados, né? Então, tudo aquilo que tem preço, tudo aquilo que tem valor, digamos assim, valor monetário, né, além do seu corpo e da sua vida, certo? E por que esses bens materiais nos são importantes? Porque estamos encarnados. Não podemos negar isso. E a matéria precisa da matéria para se manter. E estes bens que nos cercam, né, a nossa roupa, a nossa casa, a nossa comida, né? Todos esses bens que nos foram dados por empréstimo servem para nos auxiliar nessa jornada. O nosso espírito, que comanda esse corpo, né? Porque nós temos um espírito que está revestido com esse corpo para que possa, então, nesse plano material, aprender um pouco mais. Com todas as limitações, com todas as dificuldades impostas pelo corpo físico, pelos bens materiais, nós então vamos conseguir angariar os bens imateriais, ou seja, os bens do espírito, os bens da alma. Jesus conhece o jovem. É a parábola que está então nesse capítulo, que vem trazer para nós, vem abrir essa discussão sobre a avareza. E mais ou menos depois que Jesus fala a dois jovens que querem que ele faça partilha da sua herança, então Jesus conta essa parábola, que um jovem se aproxima, Jesus faz esse comentário porque o jovem se aproxima dele e lhe pergunta: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe responde, mas antes Jesus fita-o nos olhos e o ama profundamente, assim como ele nos ama a todos nós. E responde ao jovem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Vamos fazer uma pequena análise. Então Jesus primeiro fita os olhos daquele jovem e o ama, e percebe ali um espírito que ainda carrega em si a avareza. Ele não sabe partilhar. Então Jesus lhe dá uma opção, né? Uma opção para mostrar definitivamente que ele ainda não está pronto, ele ainda não venceu esse apego aos bens materiais. Então, como ele poderia angariar, como ele poderia juntar bens imateriais, como ele poderia reunir esses bens para a sua alma? Veja que ele já começa, o jovem já começa ao aproximar-se do mestre, ele diz, bom mestre. E Jesus também chama atenção, porque Jesus diz, bom é o Pai que está nos céus, que é Deus, que é o provedor de tudo. Quando o jovem se aproxima e o chama de bom, na verdade ele está querendo de alguma maneira bajular Jesus, para também obter uma resposta que lhe seja favorável aos ouvidos e aos sentimentos. Mas Jesus percebe que aquele jovem não está pronto. Por isso dá a ele essa prova. Vai, vende tudo, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, o aprendizado, Jesus colocou para ele essa proposta. Vamos aprender a desprender-se dos bens materiais para você poder, então, dar valor a outros bens? Então, o comportamento do jovem nesse momento nos faz lembrar que nós também passamos por isso. Muitas vezes nós rogamos a Deus em nossas orações, pedindo a Ele aquilo que nós queremos, mas nós não estamos prontos para receber. Despojar-se dos bens não é uma sentença. Jesus não manda que todos façam isso. Ele não coloca isso como algo necessário para alcançar o tesouro no céu. Mas para este jovem, neste momento, sim. Porque este jovem não tinha ainda esse aprendizado de se despojar. Não tinha ainda esse aprendizado de conseguir dar valor, dar mais valor aos bens que não são terrenos. Então, por isso, Jesus diz a ele para se despojar. Contudo, o despojar-se dos bens não pode ser tomado ao pé da letra, porque, caso contrário, nós estaríamos, cada um de nós, se despojando dos seus bens, estaríamos virando um peso para a sociedade. Porque se não conseguirmos nos sustentar, nos manter, quem vai fazer isso, né? Então, não é essa a sentença de Jesus. E Jesus nos conhece muito bem. Então, por isso, para cada um de nós, uma lição. Por isso, para cada um de nós, uma parábola. Por isso, para cada um de nós, um personagem no Evangelho. Nós temos vários personagens no Evangelho e cada um deles representa ou a cada um de nós ou aquilo que precisamos aprender. Como, por exemplo, o jovem, que ainda se preza carregando em si essa avareza. Cada um de nós tem a sua mazela, tem aquilo que precisa aprender. Quando nós vemos, por exemplo, Pedro, que nega Jesus 3 vezes, quantas vezes nós não já negamos Jesus? Quando vemos Jesus ao ser preso, os demais apóstolos se afastam e fogem, quantas vezes nós não fugimos de Jesus? Quantas vezes nós não negamos os seus aprendizados e resolvemos fazer aquilo que nos dá mais prazer, né? Mas sabemos também que é um prazer passageiro. Enquanto isso, nosso tesouro no céu vai ficando esvaziado. Na verdade, esse tesouro nós carregamos em nossa alma, em nosso espírito. Jesus não condena, então, a riqueza material. A riqueza em si não é boa nem má. Não é negativa nem positiva. O que Jesus condena é o uso que fazemos da riqueza. Como nós agimos quando temos um bem material? Como nós agimos quando temos posse de algo? Somos capazes de partilhar com alguém, de emprestar? Somos capazes também de dividir? Então, é esse chamamento para os bens materiais. No entanto,
como nós falamos lá no começo, por trás de cada ensinamento de Jesus relacionado ao plano terreno, nós também podemos ter esse ensinamento relacionado ao plano divino. Com relação aos nossos bens imateriais, os nossos bens morais, espirituais, como estamos lidando com eles? Somos avarentos ou somos pródigos? Jesus não agiu da mesma maneira com Zaqueu. Veja, por que Jesus agiu de modo diferente com Zaqueu? Zaqueu estava em cima da árvore, porque era um homem de baixa estatura, né, tentando ver quando Jesus passasse. E Jesus, ao passar, disse a Zaqueu que descesse, porque ele gostaria de estar na casa de Zaqueu naquela noite. Ele iria estar lá, iria jantar, né? E, lógico, trazer seus ensinamentos. Zaqueu estava no alto, como se simbolizasse a arrogância, o egoísmo, e desceu rapidamente quando Jesus o chamou, demonstrando a vontade de mudar, demonstrando que já havia aprendido que os bens materiais são menos importantes do que os bens morais, espirituais. Então, Zaqueu se demonstrou disposto a isso. Ou seja, Jesus não condena aquele que possui a riqueza, ele condena a maneira como se usa a riqueza, a maneira como se usa os bens. Então, eu vou me permitir fazer uma pequena leitura aqui do trecho que nós selecionamos dentro deste capítulo, que fala da utilidade providencial da fortuna. Então, Zaqueu, sendo um homem rico, assim como aquele jovem que também era rico, vamos ver como é que eles usavam a riqueza. Que a riqueza não seja, então, um obstáculo para a salvação do espírito, para a aquisição de bens imateriais, mas que a riqueza se torne algo que favoreça a esse engrandecimento espiritual. Então, no item 7, da utilidade providencial da fortuna, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa, ou seja, que entrega a todos, né, essa riqueza, teria colocado nas mãos de alguns instrumento de perdição sem recursos. Pensamento que repugna a razão. Né? Deus não faria isso, não condenaria o ser humano à falência da sua encarnação simplesmente porque lhe concedeu essa riqueza. Mas é uma prova que lhe é entregue. Deus quer ver como ele vai conseguir utilizar essa riqueza em favor de si, em favor dos outros, em favor de si, ao conseguir vencer as suas próprias mazelas, não se deixando levar pelo que a riqueza pode favorecer, pelos benefícios, pelo entorpecer do espírito, né? E o que também essa riqueza pode gerar de benefícios para os outros. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. Então, realmente é muito perigosa. Não menos perigosa do que a miséria, como nós vemos aqui nas instruções colocadas por Kardec através da espiritualidade. Quando Jesus pretende colocar o ensinamento ao jovem de desfazer-se de seus bens, veja bem que ele não quer transformar o jovem num peso para a sociedade. Continuando ainda neste item, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, foi o que Jesus disse ao jovem. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se daquilo para possuir a salvação, para possuir o reino de Deus, mas queria que o jovem aprendesse a trabalhar com essa riqueza de uma maneira diferente, a não se deixar entorpecer por ela e beneficiar aqueles que o cercam. As mazelas que nós podemos encontrar ao longo da nossa vida, através de nossas atitudes, através de todos os ensinamentos que a vida corporal nos proporciona, servem então de degraus para o crescimento, para o aprimoramento do nosso espírito
E a cada encarnação, um pouquinho mais a gente aprende. Muitas vezes sobre o mesmo tópico. Então, se nós já fomos mais avarentos na encarnação passada, nessa encarnação nós podemos ser um pouco menos, né? Então, assim a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Então, nós vemos aí a atitude de Zaqueu, que rapidamente atendeu ao chamado de Jesus, desceu do alto do seu egoísmo, do seu beneficiar-se sozinho, e a proposta dele foi que aqueles que tivessem sido por ele, tivessem sofrido prejuízo, que ele iria devolver tudo quadruplicado. Então, tanto que ele estava disposto, ele não iria se despojar de tudo que tinha, mas tentaria de alguma maneira resgatar os erros que cometeu. Jesus, então, fala à alma, a alma eterna, o nosso espírito. Jesus, o mestre dos mestres por excelência. Jesus quer nos ensinar os valores dos bens eternos. Então, como nós vimos lá no começo, o que está por trás de cada passagem, qual o ensinamento espiritual que Jesus traz. A cada nova encarnação devemos aprender um pouco mais sobre o uso das nossas riquezas. Então, por exemplo, a paciência é uma riqueza. E nós vamos adquirir a paciência vivendo as situações que a vida corporal nos proporciona. Por exemplo, quem dirige no trânsito, nós sempre passamos por alguma dificuldade, alguma impaciência, mesmo que você não dirija, você está dentro do ônibus, um acidente que aconteceu no meio do caminho, vai te atrasar para chegar no serviço, como você lida com isso? Né? Você se deixa levar pela impaciência ou você utiliza esse momento para trabalhar a sua paciência, para educar o seu espírito e conseguir angariar esse bem espiritual? O que é a riqueza? Então vamos primeiro abordar esse aspecto da riqueza material. A utilidade providencial da riqueza. Por que ela foi colocada no mundo? Por que Deus permite que alguns tenham tanto e outros tão pouco, né? Estes que possuem tanto têm, então, uma tarefa muito importante, que deve procurar, através da riqueza material, favorecer aqueles que estão à sua volta, fazendo com que eles também possam ser felizes, fazendo com que eles também possam alcançar o conforto, o bem-estar, a saúde. Como, por exemplo, nós vemos alguns donos de indústrias, alguns donos de grandes empresas que conseguem, através da sua empresa, através da sua riqueza, criar postos de trabalho, estimular a caridade, auxiliar na educação, salvar enfermos desprotegidos, fundar escolas, fundar ONGs, né? E se nós temos a riqueza e aqueles que a possuem devem lembrar-se também que o progresso deve ser estendido a todos aqueles que lhes são próximos, principalmente os próximos mais próximos, que seria a sua família. A família já partilha ali, no caso, o marido, a esposa, os filhos, né? Aqueles que moram mais próximos, eles já partilham dessa riqueza. Então, o ensinamento seria exatamente esse: como lidar com essa riqueza? Como fazer com que eles também aprendam a partilhar? Como fazer com que eles também aprendam a dar mais valor ao que é imaterial do que ao que é material? E utilizar esse bem material para fazer com que os outros também cresçam, também encontrem um caminho melhor, né? O dono de uma empresa, por exemplo, que pretenda que seus funcionários consigam melhorar na sua vida, ele não vai querer que o seu funcionário fique preso à sua empresa a vida inteira. Ele vai querer que aquele funcionário estude, se dedique, seja o melhor na sua categoria. Dali ele pode conseguir, dentro da própria empresa, subir de cargo, uma promoção, mas ele também pode conseguir um cargo melhor numa outra empresa. Por que não? É uma forma de fazer
com que ele cresça através da sua inteligência, com que ele cresça através do seu esforço próprio. Então, pensemos naqueles que nos cercam, pensemos na sociedade. E tem um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada a necessitar. Vamos analisar isso. Então, aquele que já possui todos os bens materiais, ele deve, então, angariar os bens imateriais, espirituais, morais, intelectuais, para poder fazer com que seu espírito cresça, com que seu espírito progrida nessa encarnação. E nesse pensamento, se a riqueza não for difundida, se ela for concentrada nas mãos de alguns, ela pode estagnar. E essa estagnação, como nos ensina Chico Xavier, em uma resposta dada no programa Pinga Fogo, ele fala exatamente sobre os ricos sovinas, que fazem com que a estagnação da riqueza prejudique a sociedade. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara o dinheiro ao sangue no corpo da sociedade. Então, a sociedade é um órgão vivo, nós todos sabemos disso. Se esse órgão vivo tem a sua parte principal, que seria o sangue, estagnado, parado, vai levar à fraqueza, operando no organismo social, como diz o Chico, a trombose. Então, da mesma maneira, tudo que nós possuímos, nós devemos colocar em favor do próximo, em favor do próximo mais próximo, em favor do próximo que está ali na sociedade. Porque devemos guardá-la, como algumas pessoas pretendem, eu vou guardar para o dia que eu morrer, vou deixar para os meus herdeiros. Para o dia que eu morrer, eu vou ter certeza, vou poder descansar sabendo que eles estão bem com essa riqueza material. Mas será que eu também plantei a riqueza espiritual? Eu ensinei a eles como lidar com essa riqueza material? Ou eles vão ficar brigando entre si? Vai criar-se uma disputa por aquele bem material. Então, veja, tamanha é a importância dessa riqueza espiritual, para que possa trazer paz ao espírito, para que possa trazer harmonia à sociedade, para que possa trazer o progresso para todos, para a humanidade em si. Se a riqueza estivesse toda ela distribuída de maneira igualitária entre todos os indivíduos da Terra, não haveria nenhum que estivesse mais rico, né? Imaginemos. Não haveria nenhum que estivesse mais rico. Mas em questão de pouco tempo, ela já estaria totalmente aplicada de maneira diferente, porque alguns sabem trabalhar com essa riqueza material, outros não sabem trabalhar com essa riqueza material. Da mesma forma, são aqueles que não têm a riqueza espiritual. Aqueles que sabem trabalhar com a riqueza material, aplicando nela os ensinamentos que obtiveram através das várias encarnações em que seu espírito aprendeu como lidar com a paciência, com a harmonia, com o compartilhar, eles vão saber utilizar melhor as riquezas materiais. Por isso, a maioria de nós solicita a prova da pobreza, para que possamos ir aprendendo aos pouquinhos, para que possamos aprender com a pobreza, com a escassez, possamos aprender, então, primeiro, a angariar os bens espirituais, que vão nos auxiliar quando nós tivermos a riqueza material, quando nós tivermos um pouco mais de bens materiais. E se estamos envoltos na pobreza ou na escassez, pensemos como a recebemos. Nós reclamamos todos os dias? É um leão que eu tenho que matar por dia. Ou desejamos o que o outro tem, esquecendo do que nós já temos. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus pertence às crianças, ou àqueles que a elas se assemelham. Porque a criança não observa aquilo que falta, a criança vê aquilo que tem, dada a pureza da alma,
que é um dos bens da alma que nós precisamos conquistar. Então vamos começar a prestar atenção naquilo que nós já temos. Isso não quer dizer que vamos nos conformar, ficar estagnados sem buscar o progresso, porque Deus plantou em cada um de nós a lei do progresso, está em nossa consciência, para que nós possamos buscar através do progresso a melhoria. Agora, essa melhoria tem que ser de uma maneira que não nos faça mal. Buscar o progresso tem de ser de uma maneira que faça com que o nosso espírito alcance o alívio, alcance a felicidade, alcance a beleza da sua alma, a beleza da plenitude, e não que fique parada, estagnada. Ou será que nós achamos que a vida dos mais abastardos é melhor do que a nossa? Então pensemos nisso. E comecemos a olhar com os olhos infantis, com os olhos de criança, o que nós já temos, o que nós já conquistamos. E assim como Santo Agostinho, todas as noites antes de dormir, passava o seu dia sobre uma revista, e vamos também fazer essa revista no nosso dia e perceber o que nós precisamos melhorar, como eu agi hoje diante de tal situação, né? Riquezas do Espírito. Vou ler o trecho da página 215, que eu selecionei para falar exatamente sobre essa riqueza do Espírito. É um trecho bem pequeno. Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma é uma riqueza espiritual. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, né? O que o nosso espírito traz e o que o nosso espírito leva. É realmente nosso, conquistamos, através das várias encarnações, através dos vários momentos de aprendizado, das várias oportunidades que Deus nos concede. E de cada vez nós viemos de uma maneira diferente, talvez com as mesmas pessoas que estiveram à nossa volta na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores, para que possamos junto com elas aprender novamente. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste? Ou seja, essas riquezas espirituais nos servirão. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Então, a nossa tarefa aqui é buscar nos melhorar, aprender um pouco mais, para que possamos sair daqui com o nosso saquinho de riquezas espirituais um pouquinho mais cheio. Porque daquilo que tiver adquirido de bem, depende a sua posição futura. Qual posição você deseja no plano espiritual? Você quer estar entre aqueles que já conseguiram aprender? Ou você quer continuar parado, estagnado e voltar e relacionar-se no plano espiritual com aqueles que ainda estão na mesma maneira? Fazei, pois, o mesmo para a sua vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Então, você já está trabalhando as suas riquezas espirituais? Você as trabalha com avareza? Você as trabalha com plenitude, né? Transferindo ao outro um pouco do que você tem? Riquezas da alma, como as tem usado? Então, eu selecionei aqui algumas figuras e algumas dessas riquezas. Então, nós temos a paciência a inteligência. A paciência inteligente é aquela que, enquanto se espera, se é ativo uma virtude para se cuidar, né? Então, a impaciência não é ficar parado, quieto. A paciência não é ficar parado, quieto, é saber agir no momento certo, com a maneira adequada, com as palavras adequadas, com a postura adequada e principalmente com a fé adequada, que é também uma das nossas conquistas espirituais, a fé na vida futura, a fé na vida que Deus nos promete, que é a vida eterna do nosso espírito. É essa fé que nos faz entender que se nós nos melhorarmos, se nós aprendermos mais a cada encarnação, nós estaremos então a cada nova vinda ao plano terreno ou a outros planos
nós estaremos cada vez trazendo para dentro de nós mais beleza. E a beleza exatamente está onde? Na doçura das ações que encanta a alma. Sejamos doces, sejamos gentis, cordiais. Muitas vezes nós somos doces, gentis, cordiais com aqueles que estão fora, não com aqueles que estão dentro de casa. E a nossa família é a nossa primeira escola. Resignação é a arte da compreensão da vida. Entender que a vida é como é. Isso não implica que você não a possa modificar, que é o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Por isso ele nos dá a oportunidade de encarnar, de repetir as encarnações tantas vezes quantas forem necessárias, para que nós possamos modificar aquilo que ainda não está bom no nosso espírito. Honestidade é um outro bem. E nós temos ali o peixinho pulando para um outro aquário, ou seja, é o permitir-se estar no outro lugar, onde você possa aprender um pouco mais. A gratidão é um dos bens mais valiosos da alma. Ser grato a Deus por tudo que recebestes. Sendo grato a Ele por tudo que recebestes, a gente para de olhar o que o outro tem e começa a dar valor àquilo que nós temos, àquilo que Deus nos concedeu, àquilo que Deus nos deu, as oportunidades que Ele nos traz. Do livro Vinha de Luz, capítulo 52, Emmanuel, em alguns tópicos, ele vai falar exatamente sobre a utilidade desses bens. E nós vamos fazer essa leitura com olhos voltados para os bens espirituais. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Fujamos a qualquer possibilidade sem o espírito de servir ao outro. Então, você é inteligente, você tem a capacidade de aprender rapidamente, você tem a capacidade de ensinar algo a alguém, coloque isso a serviço do outro. Por que não? A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Olha só, não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez, mas também em amealhar estes bens espirituais que nós conquistamos, porque todos nós já conquistamos alguns. Pode não estar assim perfeito, pode não ser pleno, mas nós já conquistamos alguns. Então não sejamos avaros com eles. Com a nossa paciência, eu posso ser paciente nesse momento, por que eu vou gritar? Se eu posso ajudar alguém com aquilo que eu já sei, por que eu vou me negar a isso? Guardar minha inteligência só para mim? Se eu posso, através de algumas palavras, fazer uma oração para alguém, por que eu não vou fazê-la? Item 3. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas, não é verdade? Nós temos aí a dengue, por exemplo, que o mosquito se propaga na água limpa. Então, a própria natureza vem nos mostrar isso. Deus nos deu a natureza como um dos bens materiais para que nós possamos aprender. Então, observemos a natureza. Estes bens parados na natureza vão se tornar campo infeccioso. Então, assim seriam também os nossos bens espirituais parados se tornam zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Então, que sejamos pródigos felizes, que possamos partilhar aquilo que nós temos, que possamos partilhar os bens espirituais que nos foram dados, que nos foram proporcionada a oportunidade de conseguir. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. Então não é pedir, e não basta apenas a habilidade de conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, ou seja, sem causar prejuízo a outros, espalhando os benefícios da posse temporária
para que a própria existência, você quer melhorar a sua existência, a sua encarnação, para que a sua própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Para que você não seja um obstáculo à paz e à alegria dos outros. Transforme-se na paz e na alegria de alguém. Todos nós temos algum bem espiritual, algum bem moral, intelectual, que carregamos dentro de nós, por pouco que seja, como nós já dissemos, que podemos partilhar, para nos transformarmos em paz para alguém. É aquela conversa amiga com a pessoa que está desesperada. É aquele saber ouvir, né? Porque muitas vezes quando alguém vem nos contar um problema, aí a gente já está pensando num outro problema, maior ainda, para rebater aquele e contar o nosso, né? Não, vamos nos calar, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer, vamos buscar dentro do que Jesus já nos ensinou, aquilo que nós já aprendemos, o que nós podemos dizer de bom para trazer paz a essa pessoa, para trazer um pouco de alegria. E Emmanuel continua: inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da existência, ou seja, no final da sua existência, conseguiram apenas a perversão dos que mais amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Aqueles que mais os amavam, sua família, porque ele lhes deu apenas os bens materiais. Não ensinou através do seu exemplo os bens imateriais, os bens da alma, do espírito. Olha, filho, quando você for para a escola, não vai dividir esse lápis de cor com ninguém, tá? Não vai emprestar para o seu colega, porque foi muito caro. E mais tarde você quer que ele aprenda a dividir alguma coisa. Então nós temos que dar os exemplos, sim. E nós começamos ensinando dentro de casa, com os pequenos ensinamentos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Não sejamos veneno para os outros. Então, por isso, nós temos que sempre nos observar, principalmente quando Deus nos dá a oportunidade de termos à nossa volta pessoas que estão conosco, seja em nossa família, se você mora sozinho, existe um grupo que você frequenta, se você frequenta uma casa espiritual, existe um grupo do qual você faz parte. Então, que possamos ser, para essas pessoas, um pequeno exemplo, por que não? Busquemos dentro de nós, sejamos pacientes e que sejamos autênticos. Não é só para estar na presença dos outros, principalmente quando estamos sozinhos, com nossa consciência, somente à vista de Deus. Recordemos a palavra do Mestre Divino, guardando-a no Espírito. O que nos disse Jesus? Como viveu Jesus? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Jesus vivia como uma criança, né? Nada de material ele possuía, mas ele sempre percebia as belezas da natureza, ele encontrava beleza em tudo, porque ele percebia em tudo a presença de Deus. Assim também nós devemos agir. E dessa maneira a gente vai conseguindo perceber aqueles grandes ensinamentos do Mestre, para que possamos fazer a nossa alma crescer, a nossa alma aprender um pouco mais. E cumprir a lei de progresso, que é o nosso progresso espiritual, que vai fazer com que a sociedade, com aqueles que estão à nossa volta, também consigam obter esse progresso. É o nosso modificar que faz com que as coisas em volta se modifiquem. Às vezes o outro nem mudou, mas nós mudamos. E isso já nos traz uma paz muito grande que nós conseguimos transmitir para alguém.
É como aquela passagem do marido com a esposa e ela sempre olha pela janela e fala: nossa, como a vizinha lava mal os seus lençóis, estão sempre encardidos. E todas as vezes ela reclama, ela fala sobre isso. Um dia o marido foi e limpou a janela. E quando ela olhou pela janela, nossa, a vizinha hoje realmente caprichou na limpeza, ela finalmente lavou direito os lençóis. E o marido lhe diz: não, querida, eu limpei a nossa janela. Então limpemos nós o nosso espírito, afastemos de nós a avareza, para que o nosso espírito possa realmente aprender algo mais e dar valor, ser grato àquilo que já possui e poder melhorar cada vez mais os bens que carrega em si. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia. Então não importa o tamanho da sua riqueza, seja ela material, seja ela espiritual. Não importa o tamanho dessa riqueza que você carrega. O que importa é a abundância dos benefícios que você consegue semear ao longo do caminho, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada, meus irmãos, e roguemos a Deus, a Divino Jesus e a espiritualidade amiga que possam nos dar forças para colocarmos em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos, ó Pai amado, segundo a vossa vontade e o nosso merecimento, estarmos contigo, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos.